Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo novamente aqui conosco. Bom, nosso objetivo aqui é basicamente mostrar aí, né, mais uma aplicação do Simo IDE com o objetivo, né, já pegando esse gancho, de mostrar aí uma aplicação com microcontroladores. Então a minha ideia é utilizar um PIC 16F873A, né, fazer aí uma simples aplicação colocando dois LEDs para piscar, né? Porém, já aproveitando a oportunidade, mostrando como fazer isso via interrupção, né? Usando a interrupção do timer 0. Bom, então basicamente a gente vai utilizar o Simo IDE, essa ferramenta gratuita de simulação, e utilizaremos aí o PIC-C, né? Um compilador, né? Chamado também de CCS ou PIC-C, para fazer, né, basicamente a análise do programa, do código. Eu já construí o código aqui para facilitar. Eu vou basicamente explicá-lo, a gente vai compilar e simular no Simo IDE. Lembrando que o objetivo aqui é trabalhar com PIC, né, com microcontroladores PIC da família 16F, que é uma família muito tradicional e muito utilizada, de 8 bits. Ok? Então vamos lá? No nosso primeiro passo é basicamente utilizar o Simo IDE. Então eu vou abrir aqui o Simo IDE e aí vou buscar os meus elementos. O primeiro elemento que eu vou pegar aqui é basicamente o PIC, né? Eu já até tinha feito esse caminho aqui anteriormente, ó. Você vem aqui em microcontroladores, PIC 16F, dentro aqui dessa pasta 16F, você vai buscar aqui o 873A. Então vou pegar aqui o 873A, colocar ele aqui na área de trabalho. Além disso, eu vou utilizar um botão para habilitar e desabilitar. Como a gente vai usar a interrupção, eu vou colocar um botão também. Coloquei esse botão aqui, ó, na entrada A0, né, ou RA0. Só que essa entrada, né, essa porta RA do PIC dessa família não tem os resistores pull-up internamente. Então a gente vai colocar um resistor. Eu vou colocar um resistor aqui. Deixa eu chegar aqui esse botão para o lado. Vou girar o resistor. Então eu vou colocar um resistor pull-up. Poderia ser um pull-down, né? Se eu colocasse 5 aqui no botão. Mas no botão eu vou colocar um ground, um terra. Então o botão pressionado, eu vou ter 0 na entrada. Botão não pressionado, em repouso, eu terei 5 volts. Então tem que pegar uma alimentação de 5 aqui, ó, e colocar aqui no meu resistor pull-up. Certo? Então basicamente beleza. Lembrando que esse valor aqui deve ser um valor mais alto, de 1K até 100K. Isso vai depender muito da impedância de entrada da porta, mas para não errar, ó, tipicamente a gente utiliza 10K para um resistor, 4K7, 10K, 12K. Então é o valor tipicamente aí utilizado. E aí eu vou colocar dois LEDs, vou vir aqui, ó, saídas, LEDs, vou pegar um LED, colocar um LED na porta B0 e colocar um outro LED na porta B1. Vou aproximar aqui, ó, para a gente fazer as conexões. Vou ligar um LED e vou ligar o outro LED. Aqui no Simo IDE ele aceita não colocar os resistores, mas, né, seguindo aí uma questão de limitação de corrente, aqui na simulação eu gosto de colocar o resistor aqui também. Vou colocar aqui um resistor de 220 ohms. Dá um enter aqui. Vou colocar um outro resistor, também vou alterar o valor dele para 220. Lembrando que aqui o resistor, né, ele não vai ter 5 volts, porque eu vou ter uma queda de aproximadamente aí 2,2 volts no LED. Então a gente vai ter em torno de uns 3 volts no resistor, certo? Então aqui está dando aqui, sei lá, um pouco menos de 15 miliamperes a corrente de cada LED. É uma corrente aí tipicamente comercial, né? Beleza, vou pegar aqui um terra, fechando o circuito. Perfeito, o meu circuito, né, vamos dizer, aqui a gente não está fazendo uma montagem prática na bancada, mas o meu circuito eletrônico tá aí, tá pronto. A gente não precisa alimentar aqui no Simo IDE. Então, basicamente, né, eu vou
aqui agora mudar para o código, vou vir aqui no meu código. Eu já construí o código, né? Eu já basicamente fiz o exemplo, porque senão a gente levaria muito tempo, mas eu quero comentar sobre esse código. Lembrando que você cria um projeto, né? Aqui no CCS, eu estou usando a versão 4, né? Existem versões mais novas do CCS, do PicC. O compilador é o PCW, dentro do CCS o compilador é o PCW, para essa família, né? 16. Basicamente, você cria um projeto, você pode criar utilizando o Wizard aqui, que é um passo a passo, né? E eu não fiz dessa forma, eu fiz de forma direta, né? Então, basicamente, a gente tem um comando de inclusão. Eu estou incluindo esse arquivo cabeçalho. O que eu tenho no arquivo cabeçalho? Eu abri ele aqui, ó, que é o arquivo .h, né, o header. Eu estou dentro do arquivo .h, eu tenho a definição, né, a inclusão do chip que eu estou utilizando, né? Então é uma biblioteca 16F873A, que é o PIC que eu estou utilizando. Aqui, né, uma diretiva que eu defino aqui a quantidade de bits do conversor ADC, pode ser 8 ou pode ser 10 bits, normalmente a gente trabalha com 10, mas como eu não estou usando esse recurso aqui, tanto faz, né? Quando eu basicamente gero o arquivo do projeto, ele gera esse .h com algumas configurações básicas já. Então eu não vou utilizar a entrada analógica, então não há necessidade de se preocupar com isso aqui. Esses fuses aqui são configurações de recursos que o PIC oferece, né? Watchdog Timer, Power Up Time, questão de gravação de baixa tensão, proteção do código, né? Basicamente, eu configurei, o que é mais importante é configurar o cristal. Então, eu coloquei aqui XT, e é a configuração do cristal com até 4 MHz. O Power Up Time eu deixei ele habilitado também. O resto, ó, deixei padrão, tudo desabilitado. Essa configuração ela é importante porque é o clock, né? Eu estou considerando um clock externo, né? Um cristal externo. Esse PIC não tem um cristal interno, um oscilador interno, então eu estou considerando externo. Na simulação não há necessidade de mostrar esse cristal, né? De colocar esse cristal, né? Ele funciona, a gente consegue simular sem esse elemento. Na bancada, no protoboard, numa placa de circuito impresso, aí você tem que colocar um cristal de 4 MB. E aí eu utilizei também essas diretivas de label aqui, né? Dando nome às entradas que eu estou utilizando, entradas e saída. Eu estou utilizando a entrada A0, né, da porta A, é uma entrada, então eu chamei de botão. E duas saídas, a saída B0 e B1, RB0 e RB1. Chamei de LED 1 e LED 2, né, para ficar mais familiar lá no nosso código. Então vou voltar aqui no código, ó. Criei essas variáveis. Eu criei essa variável short, é uma variável de 8 bits, né? Outra forma de declarar aqui no CCS é usando o int8 ou int também. Se você declarar como int 8 ou como short, é basicamente uma variável de 8 bits. Vai funcionar da mesma forma. Então declarei as variáveis que eu vou usar no programa, uma variável de controle já ali, uma outra variável para ligar e desligar o pisca dos LEDs, um flag de tempo aqui que indica que passou um segundo, que a gente vai usar a interrupção por tempo, e eu também utilizei uma variável auxiliar, que é uma variável de tempo aqui, né? Coloquei 250 para a gente gerar intervalos de 1 segundo. Essa parte do meu código é basicamente a interrupção. Então eu coloco essa diretriz aqui, ó, int underline rtcc, que é o timer 0, e crio o meu código dentro dessa função. Então toda vez que for gerada uma interrupção por timer, o meu programa vai ser executado aqui dentro, né? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu basicamente estou criando uma condição de mudar o flag, que é um flag de esse flag chamado fim 1 segundo, a cada 1 segundo. Basicamente, a cada 1 segundo eu coloco essa variável, que é uma variável, aqui eu criei uma variável como, eu comentei uma coisa aqui que agora eu lembrei, vai virando uma quantidade grande aí de compiladores que são utilizados. Na verdade, aqui no CCS, gente, fazendo aqui uma correção, a variável do tipo short é uma variável booleana, é uma variável de 1 bit, né? Então,
A única variável de 8 bits é essa variável int8. A gente poderia ter escrito aqui int ou int8, né? Então, uma variável de 8 bits. Essas três variáveis aqui, ó, são variáveis de 1 bit apenas, certo? Então, a gente tem variáveis booleanas, elas podem ser 0 ou 1. Eu estou confundindo com o micro-C, porque lá no micro-C a variável do tipo short é uma variável de 8 bits. Aqui no CCS é uma variável de 1 bit. Ok? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou ficar mudando o valor de fim em 1 segundo, a cada 1 segundo. Mas como fazer isso? Primeiro, eu tenho que habilitar, né, a interrupção por timer 0, que é o que eu estou utilizando, que é um timer de 8 bits. E eu tenho que criar um código de controle. Então, basicamente, o que eu estou fazendo? Toda vez que entrar aqui dentro dessa função, eu vou somar 6 com o buffer do timer. O getRTCC, né, é uma função que eu estou utilizando, passando ela como parâmetro para a função setRTCC, que é uma função de configuração do timer. E estou escrevendo mais 6. O que importa para a gente aqui é esse mais 6. O timer 0 conta de 0 a 255. Ele conta 256 etapas. Se eu colocar mais 6, na verdade ele vai contar 250. Então, basicamente eu quero que ele conte 250 e não 256. Certo? Então, por isso que eu coloco mais 6 com o valor que já existe no momento que eu estiver executando essa linha de comando. O que eu estou fazendo? Vou dar um decremento na variável auxiliar tempo. E vou entrar aqui, ó, e perguntar, na verdade eu vou nesse se perguntar se o auxiliar tempo vale 0. Por quê? Basicamente eu vou entrar aqui nessa interrupção 250 vezes. Quando eu decrementar 250 vezes, a variável que era inicialmente 250, veja, o auxiliar tempo recebe 250, a cada 250 vezes que eu entrar na interrupção, eu vou, né, deixar essa condição verdadeira e vou entrar aqui dentro desse se. O que eu faço? Restauro o valor da auxiliar tempo, da variável, né, para as próximas etapas, de eu rodar 250 vezes e seto o valor, né, deixo esse flag, essa booleana verdadeira, né, indicando que passou 1 segundo. Então, basicamente, dentro da interrupção eu estou fazendo só isso. Eu poderia colocar outros códigos, outras partes da programação, né? Poderia, só que nesse caso aqui eu simplesmente seto um flag a cada 1 segundo. Aqui dentro do programa principal, né, dentro do void main, essas configurações, né, eu peguei aqui de um código que eu já tinha. Você pode fazer de forma manual, você pode pegar de um código que você já tem, né? Aqui em programação é mais ou menos igual em eletrônica, a gente não fica reinventando a roda, a gente pega, né, e utiliza partes de códigos que a gente já utilizou, né, para fazer determinadas tarefas. Ou você pode usar o wizard aqui, passo a passo, que ele vai gerar essas configurações para a gente. Aqui são configurações via função, né? São mais simples do que lá no micro-C. Então, basicamente, essa primeira linha é para eu desabilitar as entradas analógicas, é uma função de configuração das portas ADC, que tem ADC, que é a porta A. Depois, eu configuro toda a porta A como uma entrada digital, veja que aqui eu coloquei um valor em decimal. Depois, a configuração da porta B, né? Eu estou configurando a porta B como os dois primeiros bits como saída e os outros bits como entrada. Lembrando que o que está 1 é entrada aqui no PIC e o que está em 0 é saída. Então, basicamente aqui eu escrevi em binário, só para mostrar aqui uma forma diferente de escrever. Eu poderia ter colocado 0x, que seria em hexadecimal, 0b em binário, e sem esse rótulo, né, a gente simplesmente escrevendo o número, a gente vai estar escrevendo o número decimal. Ok? Então configurei trisar como todos os bits como entrada e configurei a porta B, os dois primeiros, né, o 0 e o 1 como saída e os outros como entrada. Na verdade eu vou usar só o primeiro e o segundo. Configurei o clock do meu conversor digital analógico. Isso aqui, ó, na verdade eu nem preciso, eu posso até retirar, ó. Vou retirar porque eu não estou usando conversor digital analógico. Então eu retirei esse comando.
eu não estou utilizando comunicação SPI, né? Então isso aqui também foi de outro código. Eu basicamente coloquei um comando que desabilita o módulo interno de comunicação SPI. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes. Por quê? Porque aqui eu configuro o timer. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando o timer 0 e estou configurando o pré-scale, né, o pré-scaler, como 16. Então, né, mas como que eu sei essa sintaxe, né? Basicamente você pode vir aqui, ó, selecionar a função e vir no help, né? E aí a gente vai, né, vai ter aqui uma janela com as configurações. O CCS, ele é bem completo. Então a gente já tem exemplos, tem aqui em parâmetros aqui descrevendo quais são os parâmetros que a gente pode utilizar para cada função, tá vendo? Ó, esse parâmetro é chamado de mode. Esse mode, ó, eu tenho várias passagens de parâmetros, né, que eu vou configurar o pré-scaler, né? Isto é, aqui eu estou configurando o modo de operação do timer, né, do timer 0. Então, basicamente o mais importante é considerar que a gente definiu 16. Desabilitei o CCP, né, que é o Capture Compare PWM. Desabilitei os comparadores, que eu não estou utilizando, provavelmente não precisa dessas linhas aqui, vai funcionar normalmente. A questão aqui da tensão de referência, não estou usando comparador de tensão, os comparadores internos também desabilitei. E aí eu vou iniciar o meu programa com o LED 1 e o LED 2 desligados, ó, deu um comando, output low, LED 1, output low, LED 2. Bom, aqui no meu código, o que eu tenho? Eu basicamente vou testar um botão, né? Lembrando que a gente colocou um botão aqui. A ideia desse botão é desabilitar e habilitar os LEDs piscando. Quando estiver habilitado, esses LEDs devem piscar, oscilar em 1 Hz. Lembrando que eu mostrei um código semelhante usando um PIC da subfamília 12F, sem utilizar a interrupção, num vídeo anterior. Né? Agora, meu objetivo é colocar, né, interrupção, deixar o código mais sofisticado, utilizando o 873. Então, voltando para cá, o que eu faço? Pergunto, né, se o botão ele foi pressionado, ele vale 0. Veja que isso aqui é um comando de leitura, input, abre parênteses e eu coloco a porta que eu quero ler. Como eu chamei ela de botão, aqui ó, no ponto H, eu chamei essa porta A0 de botão, eu basicamente estou lendo, né? Aqui ó, eu criei um flag de controle. Por quê? Porque ao pressionar o botão, se eu ficar com o botão, mesmo que eu fique com o botão 1 segundo pressionado, que seja meio segundo, né? Vou lá e dou um clique no botão bem rápido, né? Então, 500 milissegundos para o nosso código é um tempo muito grande. Então, eu faria, né, essa operação que eu quero que ao apertar o botão seja realizada, eu faria essa operação muitas e muitas vezes. Então, para garantir que eu vou executar a operação uma vez apenas, eu criei um flag chamado Jali. Então, apertei o botão, apertei. É a primeira vez, esse flag vai indicar se é a primeira vez que eu entro dentro desse se ao apertar o botão. É a primeira vez. Aí o que eu faço? Coloco o Jali em 1, para a próxima vez que ele voltar, né, que o código chegar nessa linha novamente, né, a execução do código, eu não entrar mais dentro desse se. E aí eu pergunto, o pisca LED, que é a minha variável de controle, que indica, né, se eu basicamente vou deixar os LEDs piscando ou vou deixar meu sistema desligado. Se o pisca LED está desligado e eu apertei o botão, quer dizer que eu quero ligar, né, o acionamento dos LEDs. O que eu faço? Passo o pisca LED para 1, né, para a próxima vez que eu apertar o botão, eu cair na condição de baixo. Venho aqui ó, e coloco uma condição inicial. Eu ligo o LED 1, output high, e desligo o LED 2, output low. E aí o que eu faço? Habilito, né, a interrupção por timer 0 e habilito a interrupção global, a chave geral das interrupções. São duas funções, né, utilizadas aí para as interrupções. Então eu habilitei a interrupção por timer nesse momento e além de habilitar a interrupção por timer, eu habilitei a interrupção geral, global, né, porque senão não adianta.
Beleza, feito isso, o que vai acontecer? O meu programa vai começar a entrar aqui, ó, de tempo em tempo. Ele vai entrar aqui de tempo em tempo e vai decrementar 250 vezes essa variável auxiliar tempo. E aí eu vou ficar setando a variável fim 1 segundo a cada 1 segundo. E aí, ó, aqui no final do meu código, o que eu tenho? Né? Veja que a gente estava analisando essa primeira etapa aqui, ó. Então, recapitulando, aperto o botão, é a primeira vez? Eu entro aqui. Como que está a condição dos LEDs? Eles estão desligados ou estão ligados? Eles estão funcionando, piscando ou não? Se eles não estão piscando, vou mandar piscar, habilitando a interrupção. Agora, se eles já estão ligados e eu pressionei o botão, eu quero desligá-los. Então, a gente vai cair nessa condição de baixo, no else. Pisca LED vai valer 1. E aí o que eu faço? Passo o pisca LED para 0, desligo os dois LEDs e desabilito a interrupção por timer e a global. E carrego 250 na variável auxiliar tempo, restaurando esse valor para a próxima vez que eu chamar a interrupção novamente, que eu habilitar basicamente a interrupção por timer. Né? E aí, aqui a gente tem um else aqui do Jali, que é basicamente a condição em que apertei o botão, realizei a tarefa que eu queria, habilitando o pisca ou desabilitando, mas ainda estou com o botão apertado. Né? Então, a gente não vai fazer nada. A gente vai entrar aqui, o Jali vai valer 1, eu vou ficar basicamente... Eu não vou continuar entrando, né, nessa condição. Por quê? Porque o Jali vai valer 1. Então, basicamente, a gente vai cair nessa condição aqui. Agora, se eu soltar o botão, esse else aqui de baixo é justamente o else do if que testa o botão. Se eu soltar o botão, o que eu tenho que fazer? Restaurar o valor de Jali. Então, basicamente, esse comando é para restaurar o valor de Jali. E por fim, né, aqui ó, nós temos o fim 1 segundo, que é o meu flag. Então, lá na interrupção, de 1 em 1 segundo, eu fico mudando o valor, né? Eu fico setando esse flag, essa variável booleana. E aí, lá no meu programa principal, né? No caso aqui no meu programa principal, eu fico testando se o fim 1 segundo foi para 1. Se ele foi para 1, é porque um instante anterior nós tivemos o estouro do timer e, na verdade, não foi o estouro do timer, né? Na verdade, foi... a condição de setar o fim 1 segundo, porque o estouro do timer gera interrupção, mas eu preciso entrar 250 vezes dentro da interrupção para gerar, né, essa mudança de status aqui dessa variável. Isto é, em outras palavras, isso aqui está indicando que passou 1 segundo. Passou 1 segundo? Passou 1 segundo. E aí o que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui, ó, perguntar se o pisca LED vale 1. Pisca LED vale 1? Vale, isto é, os LEDs estão habilitados para ficar piscando? Sim, eles estão habilitados. Então eu entro aqui, ó, e dou um toggle. Esse comando eu não tinha mostrado no vídeo anterior. É um comando que muda o estado lógico de uma variável booleana. Então facilita a nossa vida. Ao invés de usar um se não, a gente usa uma função pronta, que é um toggle. Né? Então se o LED 1 vale 0, ele passa para 1. Se o LED 2 vale 1, ele passa para 0 e vice-versa. Né? E lembrando que eu tenho que restaurar, né? Eu tenho que resetar aqui o valor de fim 1 segundo para que eu entre nessa condição novamente no próximo segundo, né? Após passar 1 segundo. Então assim, gente, tem como fazer esse programa de forma mais simples, mais otimizada, mas eu quis fazer dessa forma, usando habilitação e desabilitação, para mostrar, né, que é possível usar, né, funções de desabilitar e habilitar no próprio código, não necessariamente fora do laço sem fim, como a gente faz normalmente, dentro do void main. A gente pode usar funções de configuração aqui no programa principal, dentro do laço infinito. Certo? Por fim, né, basicamente a gente compila, está usando nada de memória, né, 5% de ROM e 9% de RAM. Então, basicamente, a gente está usando nada, muito pouco. Vem aqui para o meu código, para o meu circuito, perdão. Vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em carregar firmware. Eu criei uma pasta aqui na área de trabalho,
chamei de int pisca. Aqui dentro do int pisca, ó, eu vou pegar o arquivo em hexadecimal, vou carregar ele, vou colocar para simular, né? Então basicamente, ó, ele começou ligado, tem alguns problemas aqui. Primeiro, eu não habilitei esses 5 volts, né? Então eu tenho que habilitar esses 5 volts, vou habilitar esses 5 volts. E um outro detalhe que eu esqueci é vir aqui, ó, nas configurações e mudar para 4 MHz, por isso que a frequência está 4 vezes maior. Lembrando que lá no CCS, aqui a gente tem, ó, a frequência de 4 MHz configurado. Então, configurei aqui, agora sim, colocar para simular. Veja que ele inicia desligado. Aí se eu apertar o botão, ó, os LEDs começam a piscar, com uma frequência de 1 Hz, né, de 1 em 1 segundo. Se eu quiser desligar, é só apertar o botão novamente. Se eu quiser ligar, é só apertar o botão. Então eu posso ligar e desligar em qualquer condição. Certo? É bem simples, né? Bem primário, mas eu acredito que ajude aí quem começar a explorar tanto o SIMO-IDE, principalmente programação de microcontrolador, né? Usando os chips da Microchip, né? Da família PIC. Eu acredito que seja um ponto de partida aí para que você possa construir coisas mais sofisticadas. Por fim, o que eu queria mostrar aqui, eu até coloquei aqui num arquivo separado, seria a configuração do timer, né? Veja que aqui, ó, deixa eu chegar ele aqui um pouquinho para cá. A gente tem basicamente, ó, como que eu cheguei nesse 1 segundo, né? Basicamente a gente tem uma equação, ó, o intervalo de chamada da interrupção do timer vai ser o que? Vai ser 256, porque é um timer de 8 bits, ele conta 256 degraus, menos o valor inicial que eu vou carregar para dentro do timer. No nosso caso, a gente está carregando 6, né, inicialmente. Esse 4 é o ciclo de máquina, eu não tenho como alterar ele. A frequência é 4 MHz, eu coloquei ela aqui. O pré-scaler a gente configurou, que é 16, eu coloquei aqui também. E auxiliar tempo foi uma variável de 8 bits que eu declarei, com o objetivo de aumentar o intervalo de tempo que eu vá gerar. Por quê? Porque esse timer ele tem 8 bits apenas, eu não consigo gerar intervalos grandes de tempo. Então eu criei uma variável auxiliar que vale 250. Então se eu pegar 250 vezes o pré-scaler, vezes 250 de novo, que é o valor que o buffer, né, o valor, a faixa de incremento do timer, vezes 4 do ciclo de máquina, isso tudo dividido pela frequência, eu vou chegar aqui em 1 segundo. Certo? Então a gente define os intervalos de tempo da interrupção dessa forma. Eu já mostrei isso lá usando o micro C, né, e aqui para reforçar no CCS. Ok, gente? Eu vou disponibilizar esses arquivos no Drive e vou colocar o link aí na descrição do vídeo. Tá bom? Um forte abraço aí, espero ter ajudado. E até a próxima e até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.